Oi, galera. Boa tarde, boa noite. Tá anoitecendo agora. Enfim, pode ser boa noite, boa tarde. Bom, eu tô aqui unicamente pra conversar, pra contar da minha vida, porque minha vida é muito incrível, então vocês devem sim querer saber, da minha vida. Enfim, eu já gravei esse vídeo 4 vezes, porque as primeiras vezes eu gravei no meu celular, que eu tava usando, e daí ele quebrou. Aí, na verdade, ele não quebrou, né? A bateria dele viciou, e daí deu um rolê, e daí eu comecei a gravar no outro. Sendo que o outro, a câmera tava branca, e daí eu não sabia se tava branca porque a câmera era ruim, ou se tava branca porque por causa da película. E daí eu tive a brilhante ideia de quebrar aqui. Eu quebrei, não dá pra ver, né? Mas eu quebrei a película de onde fica a câmera, e a câmera tá boa agora. E daí eu gravei nele de novo. E daí, quando eu fui gravar nele de novo, eu descobri que o áudio dele é uma bosta também. E daí, eu começo metade do vídeo falando assim, em tom normal. E o resto do vídeo, eu falo assim. E daí, ele fica variando entre eu falar deste jeito e falar desse jeito. E daí, fica uma bosta, né? Eu não sei se neste celular que eu estou gravando agora, ele tá funcionando o áudio normal. Mas, se não tiver, eu vou desistir, não vou gravar mais de novo até eu comprar um celular novo. Eu não sei se já falei isso, mas eu coloquei uns tópicos aqui, que são coisas que eu vou falar, que eu já falei no outro vídeo, nos outros 4 vídeos que eu gravei, e é isso aí. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o meu celular, né, porque eu estava usando este celular aqui, sendo que ele tá viciado, a bateria dele viciou, e daí eu não consigo mais usar, né, porque tá viciado. Aí, antes ele tava só, tipo, eu ficava com a bateria nele o tempo inteiro. Inclusive, eu estou com 2 baterias. Uma tá em cima da minha cama e a outra tá aqui. E daí eu tenho que ficar 24 horas. Ai, bosta. Arrumei. Eu tenho que ficar 24 horas com a bateria no celular, senão ele não funciona. E daí, esse aqui, ele tava desse jeito, né? Ele tava só funcionando na bateria 24 horas. Mas aí ele parou de funcionar desse jeito e agora ele não funciona nem no carregador. E daí, quando esse aqui começou a ficar uma bosta, eu comecei a mudar as coisas pra esse celular. Sendo que esse aqui, ele não cabe todas as coisas. Eu não quero colocar todas as coisas. Então, eu usava esse aqui só com o WhatsApp e o resto das coisas, sei lá, Instagram, Twitter, essas coisas, TikTok, eu colocava no outro. Sendo que daí, agora ele tá sem espaço pra colocar, pra usar o WhatsApp, e agora eu tô sem WhatsApp. E já começa o estágio. Eu acho que a câmera tá torta. Enfim, não importa. E já vai começar meu estágio. E daí eu vou precisar de um celular novo, porque eu acho que é importante eu me comunicar no estágio. E daí eu falei, bosta, vou ter que comprar um celular, né? Sendo que eu não tô no estágio ainda, então eu não tô recebendo dinheiro. Enfim, o que importa eu decidi que eu vou levar este aqui pro concerto, que no caso eu vou trocar a bateria dele. E daí eu vou trocar a bateria dele, vou ficar usando ele, e depois eu vou juntar dinheiro pra comprar um celular bom, porque não vale a pena comprar um celular agora, tipo, na pressa, porque eu acho que não vai... Não sei, vai que eu compro um celular bosta, porque eu não entendo nada de celulares, né? Enfim, isso acabou o meu falatório sobre celular, eu acho. Eu tava falando as coisas de um jeito mais natural no outro vídeo, mas eu já repeti tanto que não tem mais como falar de um jeito natural. Mas outra coisa que eu queria falar é que, olhem só, não dá pra ver porque no outro vídeo meu cabelo tava solto e agora eu tive que prender porque ele tá começando a ficar desarrumado. Mas eu pintei de rosa. E agora eu estou pintando de tonalizante vermelho da Sun Online. Sendo que ele não tá ficando da cor que eu quero, porque olha só que cor que tá. Ele tipo, olha, ele tá rosa, mas ele tá mais vermelho do que rosa, e eu queria um rosa. E daí, que tonalidade que eu queria? Eu queria este rosa. Eu queria o rosa da minha película. Eu queria, da minha capinha. Eu quero este tom. Eu quero que o meu cabelo, sim, eu quero que o meu cabelo fique neste tom aqui. E daí, ele tá tipo assim. Dá facilmente pra mesclar. Mas ele está nesse tom. E eu quero este. Olhem a diferença. Enfim, e daí eu tava pensando o que eu iria poder fazer no meu cabelo, né? Peraí, eu já volto. Voltei.
Eu acho que eu parei o vídeo em vez de despausar ele. Enfim, continuando, eu estava falando do meu cabelo, que eu quero um rosa. Mas aí eu também tava pensando que eu não sei se eu quero rosa. Porque rosa não é... Não sei, é porque na minha visão rosa combina muito comigo. Só que eu não sei se eu ainda tô na vibe do rosa. E daí eu tava pensando que talvez fosse uma boa ideia eu deixar ele descolorido, apenas descolorido. Tipo, como amarelo mesmo. Porque antes de eu pintar, eu tinha só descolorido ele. E daí eu achei que tava genial. E daí eu tentei pintar de branco, daí deu errado. Aí eu falei, não vou ficar com o cabelo desse jeito. Aí eu pintei de rosa depois. E daí acabou que combinou comigo, eu acabei gostando do rosa, mas não era o meu intuito principal, né? Enfim, eu também fiz meu segundo furo. E ele ficou um tantinho baixo. Por exemplo, se você tirar o meu brinco e colocar só o segundo furo, se ficar só o meu segundo furo, ele tá um pouco baixo, parece um brinco normal. Mas se você usa com brinco, dá pra perceber que é um segundo furo. Faz uma semana, eu acho que faz uma semana no máximo, uma semana e uns 2 dias, que eu furei. E daí eu furei direto no brinco. Eu falei, nossa, quem é que sabe furar, pegar o brinco assim e furar minha orelha? Mas aí eu queria furar, na verdade, com agulha, né, em casa. Sendo que daí falaram, não, eu sei furar com o brinco direto. E daí eu arranjei o brinco, né, que é aqueles de pistolinha. E daí eu arranjei o brinco e daí eu furei direto na minha orelha. E, milagrosamente, ele não tá inflamado, porque eu tenho alergia a todos os brincos, né? Eu tenho alergia a brinco de ouro, a brinco de prata, brinco de bijuteria. E geralmente eu só uso bijuteria, porque eu gosto muito de brinco. Brincos no geral, muito de joia. Tanto que esse aqui era um brinco que daí eu destruí, porque tinha uma rodela ao redor dessa estrela horrorosa. E daí eu arranquei fora, e daí eu peguei essa partezinha aqui, que eu tenho um monte aqui em casa, de construir brinco, e daí metade ainda tá aqui, ó. Aí eu peguei as argolinhas e daí eu montei o brinco de novo do jeito que eu queria, que daí ficou só a estrelinha. Então, eu não posso ficar com ele há muito tempo, né, porque ele me dá alergia. E daí esses dias todinhos eu tava sem, e daí eu coloquei faz pouquinho tempo, porque senão eu vou ficar com alergia. Mas milagrosamente não deu nada o meu segundo furo, né? Enfim, outra coisa que eu tinha falado no outro vídeo, mas agora eu não tô tanto, é que eu tava extremamente gripada porque tava muito frio. Tanto que, milagrosamente, eu estou de blusa de frio. Eu tô com blusa de manga longa. E eu tô de calça também. Porque tava muito frio, e daí eu fiquei gripada. E, mano, eu passei o dia inteiro espirrando. Eu não aguentava mais, porque eu geralmente nunca fico doente. Mas daí eu acabei ficando doente, e daí eu fui obrigada a tomar remédio. E eu odeio tomar remédio, engolir comprimidos no geral. Porque assim, remédio líquido eu não gosto por causa do gosto, mas dá pra tancar, dá pra engolir. Tirando o Dramin. Dramin é a pior coisa que já foi inventada na face da Terra. É o pior remédio que eu já tomei na minha vida. Mas eu costumo não tomar muito remédio comprimido, porque eu tenho, não sei, eu sou muito frescurenta, eu não consigo engolir. E daí minha mãe me obrigou a tomar remédio. E daí eu tive que tomar um comprimido. E daí eu tava, da última vez que eu gravei o vídeo, eu tava querendo explodir, porque eu tava com muito frio. E daí eu tava espirrando, eu tava doente, né? Eu tava muito doente. Daí meu nariz estava entupido. E daí eu ficava falando com a voz fanha, desse jeito assim. E daí eu percebi que toda vez que eu tava espirrando, eu tô misturada também, né? Sendo que daí, da última vez que eu gravei o vídeo, eu tava no começo, então meu fluxo tava maior. E daí toda vez que eu espirrava, eu sentia um coágulo saindo e eu queria explodir. Enfim. Outra coisa que eu queria falar é que as minhas unhas não estão mais crescendo. Elas ficam quebrando o tempo inteiro. Ó, o dedo mindinho, ó, tem uma maior que a outra, porque uma delas quebrou. Essa aqui quebrou. Aí, essa aqui quebrou. E, tipo, não é da mesma mão. Tipo, não é tudo da mão direita. Aí, essas daqui tinham quebrado também. E agora estão crescendo, ó. Por isso que essas daqui são maiores. Eita. Eu mudei o negócio de novo.
Enfim, olha só. E daí o dedão quebrou esses dias e ele quebrou inteiro. A minha unha foi pra fora. E daí começou a sangrar também. Em falar em sangrar, a desgraçada da minha gata, ela mordeu a minha mão e daí tava sangrando agora também. E daí eu tive que passar álcool, porque eu não estou afim de pegar infecção em algum outro lugar, né? Porque eu tenho grande chance de pegar infecção no meu pé, graças ao minha unha encravada infinita, que não desencrava nunca. Enfim, eu lembro que quando eu comecei a gravar as primeiras vezes, o intuito principal, eu tava crochetando enquanto eu gravava, né? E daí o intuito principal do vídeo era eu falar os meus medos pra faculdade, universidade, enfim, seja lá o que eu for fazer. Porque, assim, eu quero fazer medicina veterinária, mas não é uma coisa que eu sempre soube que eu ia fazer medicina veterinária. Eu decidi isso há 5 meses atrás. Eu acho que foram 5 meses atrás que eu decidi que eu ia fazer medicina veterinária. Por quê? O meu plano sempre foi fazer arquitetura. Porque eu sempre gostei muito de desenho e não sei o que. E na minha cabeça era assim, nossa, eu desenho muito, vou fazer arquitetura. Mas aí, primeiro que eu parei de desenhar. E segundo que não, a arquitetura não é só isso. E daí depois, quando eu entrei na escola, eu pensei, nossa, estou fazendo um curso técnico de informática, né? Então, ir pra área de informática já é uma boa, porque eu não vou entrar sem saber bosta nenhuma. Então, dá pra ir. Sendo que daí, eu percebi que informática não é minha área, não tem como. Eu desenrolo, dá pra desenrolar, mas não é uma coisa que eu me vejo fazendo, sem ser por obrigação de passar de ano, né? E daí, eu tava pensando que eu ia fazer, sei lá, banco de dados, essas coisas assim, computação gráfica, não sei. Mas aí eu desisti. E daí, a gata tá arranhando minha cama. Enfim, e daí eu desisti. E daí eu pensei, nossa, o que eu faço, né? E daí eu pensei que ela vai arranhar minha bolsa. Ah, não, é a outra gata. Não foi a que mordeu minha mão. É legal. Enfim. E daí eu pensei, nossa, eu vou fazer medicina veterinária, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer medicina veterinária. Tipo, não quis fazer de, nossa, vou fazer medicina veterinária, esse aqui é o meu emprego dos sonhos e porque o que eu sempre quis fazer mesmo tinha sido arquitetura. Mas medicina veterinária é uma coisa que sempre tava comigo, tipo, eu sempre gostei muito de bicho e de animais no geral, né? Bicho. Enfim. E eu queria muito. Eu sempre quis, na verdade, no fundo eu sempre quis fazer também. Sendo que eu sou uma pessoa muito dramática. Não sei se essa é a palavra certa. Mas eu me agonio com muita coisa. Tipo, uma das coisas que me agonio muito é sangue. E daí eu falei, bosta, vou fazer veterinária como? Se eu não consigo ver uma gota de sangue na minha frente sem querer morrer. E daí é por isso que eu sempre colocava essa ideia pro fundo da minha lista. Mas eu decidi que talvez seja só psicológico, né? Então, vai aqui. Porque eu tenho os meus problemas são muito específicos, tipo, o meu problema com sangue, essas coisas no geral. Porque, por exemplo, não é que eu não consigo ver sangue, que daí eu já fico, são coisas específicas, tipo, os glóbulos oculares. E eu não consigo, mano, qualquer coisa que eu esteja assim, sei lá, o olho da pessoa pula pra fora, ou alguém faz assim, ó, pra colocar a lente dentro do olho, eu já fico toda agoniada. E o meu cachorro, o Luke, ele teve problema no olho há uns 2 anos, eu acho, e daí ele teve que fazer cirurgia, tipo, o olho dele ficou tenebroso, e daí eu tinha que limpar. Tipo, ele costuraram o olho dele, mó rolê, porque ele tem problema de falta de lágrima, e daí a córnea dele rasgou, e blá blá blá, e daí tiveram que arrancar tiveram que cortar um pedaço pra colocar, pra regenerar, enfim, mó rolê. E daí, no pós-operatório, né, ele costuraram o olho dele pra ele não ficar abrindo, não ficar fazendo nada, e daí a gente tinha que ficar limpando, e daí só o olho costurado, assim, sem eu ver nada, já me deu muita agonia. E daí, depois de um tempo, ele tirou os pontos e daí ele abriu o olho, né? Sendo que a pele ainda tava muito inflamada, porque é a cirurgia no olho, né? E daí a carnezinha ficava indo pra fora, e daí eu ficava, ai, que agonia, meu Deus. Porque eu tinha que cuidar dele, né?
cachorro. Ele não vai se cuidar sozinho. E daí eu ficava, meu Deus do céu, que coisa tenebrosa, que coisa horrorosa. E daí depois a gente levou ele no veterinário de novo, pra ele tirar a carnezinha que tinha sobrado. Agora tá tranquilinho o olho dele, mas é uma coisa que me agoniou muito, porque são olhos e eu tenho problemas específicos com olho. Mas de um tempo pra cá eu percebi que eu não tenho tido tanta agonia assim com órgãos no geral, porque antes eu tinha muito problema, tipo, nas cenas que você arranca um órgão do corpo de outra pessoa e daí você esmaga assim, e daí o sangue desce, e daí eu ficava, que agonia. Sendo que eu acho que isso é psicológico, e daí se eu for fazer uma coisa direitinha, normal, vai dar certo. E daí é isso que eu decidi que eu vou fazer. Eu decidi que eu vou fazer medicina. Só que tem outro problema, que é a minha não confiança na minha capacidade. Porque assim, eu sei que eu sou uma pessoa que... Eu me considero uma pessoa que aprende fácil. E eu aprendo mesmo fácil, eu acho. Sendo que é meio complicado quando... eu acho que... Como que eu posso explicar? Porque assim, eu estudo numa escola pública, né? E ela não é a pior escola pública. Por exemplo, ela é melhor que tem aqui na região, aqui perto. Só que eu não lembro onde é que eu parei, mas universidade, isso. A escola, ela não é ruim, mas é a melhor da... Voltei de novo. Enfim, não lembro o que eu tava falando. Minha mãe apareceu no quarto. Mas era alguma coisa... sim, a escola, ela não é a pior. Tipo, ela é a melhor que tem aqui na região. É a melhor escola pública que tem aqui na região. Sendo que isso não quer dizer que ela é uma escola perfeita, maravilhosa. Tipo, teve um ano que a gente passou um ano inteiro, no segundo ano, eu acho, ou foi no segundo ou foi no primeiro ano, que a gente passou o ano inteiro sem professor de português, redação, essas coisas. Então, eu passei um ano inteiro sem professor de português, sendo que isso é o básico. Isso é o básico, eu devia ter um professor de português. Todo mundo tem um professor de português. E foi um ano bastante complicado, porque isso fez com que eu só aprendesse a fazer redação esse ano. E eu ainda acho que minha redação não tá lá, essas grandes coisas. E estamos no mês 7, faltam 3 meses pro Enem, 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, faltam 4 meses, 3 praticamente, faltam 3 meses pro Enem, e eu não sei fazer muita redação, mas já é um grande avanço, porque eu não sabia fazer nada, e a minha outra redação, eu consegui tirar 520 na redação, de tão bosta que tava. Enfim, eu só não tirei menos que isso porque eu não tangenciei o tema. Apesar de que eu usei... Era falar sobre a herança africana e eu coloquei sobre os vikings. Os vikings. Eu falei no seriado Vikings. E daí enfim, eu usei um repertório de bosta. E, enfim, outra coisa que aconteceu também foi que a gente também não tinha professor de física por muito tempo. O professor de física veio entrar esse ano agora na escola, porque ano passado o meu professor de matemática tentou dar... Ele não tentou, né? Ele deu algumas aulas de física pra gente, mas não é a mesma coisa. Ele não é professor de física, ele é professor de matemática. E daí ele se dispôs a dar aula de física pra gente não ficar sem professor nenhum, né? Enfim. E física é uma matéria que o que está me preocupando no Enem agora, este ano, que eu acho que eu vou me lascar um pouco, é física e biologia. Porque, apesar de que a gente sempre teve professor de biologia na minha escola... Voltei. Eu tinha saído de novo. Enfim, professor de física e biologia, isso. Porque, apesar de a gente ter professor de biologia na escola desde que eu entrei, né, pelo menos... Ela é uma... Na verdade, parando pra pensar agora, eu acho que ela tá lá desde a fundação da escola, porque ela é uma mulher de idade. E eu não acho que o jeito que ela ensina é um jeito que os alunos entendem. Por exemplo, porque muita gente tá percebendo que ela passa os mesmos assuntos pro primeiro, pro segundo, pro terceiro ano. E daí a gente do terceiro ano que vai fazer nem tá vendo o mesmo assunto do primeiro ano que acabou de entrar na escola. E daí eu fico... Pai, não tem como. E, enfim, é um assunto mal dado que eu duvido que alguém entenda de verdade, né? Enfim, e daí física e biologia me preocupam, porque física sempre foi a matéria que eu mais tive dificuldade
o tempo inteiro. Eu odeio física do fundo do meu coração, eu odeio física. Eu queria que ela explodisse. Mas agora que a gente tem um professor, inclusive o professor de física que entrou na escola esse ano, ele é muito bom, sendo que eu não entendo nada. E não é porque ele é um professor ruim, eu reconheço, ele é um professor muito bom, sendo que física não entra na minha cabeça de jeito nenhum, não importa o quanto que eu tente entender. Física só não entra. E daí eu tava ficando preocupada em como que eu ia fazer as coisas, porque física é uma matéria bem bosta na minha humilde visão. E daí eu tava preocupada em física e biologia, porque biologia a professora não tem os melhores métodos de ensino, né? Então fica paia. E redação, que eu estou começando a melhorar agora. Eu já devia ter começado há muito tempo, mas é porque eu sei fazer uma redação se eu tiver com o meu caderno comigo, mas na hora do Enem eu não vou estar com o meu caderno, então eu tô começando a fazer uma redação sem ter ajuda, sem conseguir ver os textos motivadores, porque texto motivador não é nem uma bosta também, né? Enfim, e daí, os últimos 2 anos que eu fiz o Enem, a minha média foi tipo 600 e pouco, por aí, e eu fiz sem estudar nada. E esse ano, como eu vou fazer com o intuito de passar no Enem, eu acho que eu vou sim ter uma nota bem melhor do que eu tava tendo antes, né? Porque eu vou fazer de verdade. E, se eu não me engano, a média pra você passar em medicina veterinária é 700 e pouco. Então eu acho que eu consigo tirar 700 e pouco. Enfim, e daí, de qualquer forma, eu tava pensando, o que eu vou fazer da minha vida se eu não passar no Enem esse ano, né? O que eu acho que eu consigo passar, mas tem a grande possibilidade de eu não passar. Grande não, mínima possibilidade. Tem uma porcentagem de possibilidade de eu não passar. E daí eu pensei, porra, o que eu vou fazer se eu não passar, né? E daí eu cheguei à conclusão que vai ser muito mais fácil eu estudar sozinha pro Enem, porque daí, se eu não passar esse ano, esse próximo ano que vem, 2026, eu vou ficar estudando pro Enem sozinha. E daí eu vou continuar com a ideia de passar em veterinária, se nada mudar na minha cabeça, né? E enquanto eu estou estudando, eu consigo fazer um trabalho de meu período pra eu conseguir alguma coisa. Porque assim, não é como se minha mãe também quisesse me expulsar de casa. Ela não iria achar ruim, eu acho, se eu continuasse com ela aqui. Então, iria dar tranquilo pra eu estudar por mais um ano. Porque, sim, apesar de que eu não quero ficar dependente por muito tempo. Eu queria já ter a minha renda estável assim que eu fizesse 18, mas eu vou fazer 18 daqui 2 meses, eu acho. 2 meses pra fazer 18. E não é assim que funcionam as coisas, o mundo não é um morango, né? Enfim. E eu acho que basicamente é isso. Era basicamente isso só que eu queria falar. Que estou preocupada. E eu queria falar coisas que estão acontecendo na minha vida também, né? Vou aproveitar aqui e vou falar do estágio. Que o estágio vai ser meu primeiro emprego. Vai ser a primeira vez que eu trabalho pra ganhar de verdade alguma coisa, né? Que eu vou trabalhar de verdade, porque eu ganho dinheiro agora, eu estou começando a ganhar dinheiro esse ano, mas não são com coisas que são trabalho de verdade. Por exemplo, eu ganho... É mais como se fosse uma mesada, porque, enfim, um rolê, né? Mas aí agora eu vou começar a ganhar um salário de verdade. A gente vai ganhar R$500 por mês pra trabalhar de meio-dia até as 5 horas. Então, enfim, ou são das 1 até as 5, apesar de que eu ainda não sei o que eu vou fazer no meu estágio, né? Eu só sei que me passaram um curso da Bettina Rudolph, aquela mona do Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 24 anos. E daí me passaram pra fazer um curso dela sobre marketing digital. E daí compraram outro curso também de dominando o celular, que ensinou a gente a usar ferramentas digitais do celular. Esse curso é muito bom. O da Bettina, assim, eu não fui muito fã dele, tenho que confessar. Mas, do dominando o celular é muito bom. E eu não sei, Phil e Cecília. Não sei quem são eles. Não conheço eles, no caso, tipo... Eu sei quem são eles porque eu estou vendo o curso, mas... Não sei se eles são famosos, conhecidos, influencers, enfim. É isso aí. Eu vou fazer o estágio. E daí eu vou juntar o dinheiro pra comprar o meu celular.
E daí, eu espero que daqui pra lá, daqui pra que eu junte o meu dinheiro, eu consiga saber, né, o que eu vou fazer mesmo da minha vida. No caso, não, pera. Eu consiga saber qual que é o celular que eu quero, porque eu não tenho conhecimento nenhum de celular. Então, eu vou estudar qual que é a melhor opção de celular que eu quero comprar, porque eu também queria comprar um monitor, né? E um teclado de tocar música, porque eu gosto de música. Inclusive, não vou falar isso nesse vídeo, quem sabe num próximo vídeo, porque eu planejo sim gravar mais vídeos quando me der vontade de gravar, né? Porque é complicado gravar agora, que eu estou gravando no celular da minha mãe. Então vai ficar meio paia. Mas eu planejo gravar vídeos assim que possíveis. Enfim, e daí eu vou anotar aqui. Eu vou falar sobre... Enfim, o que eu ia falar é que, inclusive, eu toco trompete. E eu não sei se... eu sei, na verdade, né? Porque é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de verdade mesmo, assim. Então eu nunca falei isso. Então eu vou juntar algumas curiosidades que eu faço. Tipo, sei lá, crochê, tocar trompete. E é isso aí. E daí no próximo vídeo, sei lá quanto que vai vir. Não sei com que frequência eu vou fazer isso. Mas no próximo vídeo eu falo isso. E daí, provavelmente no próximo vídeo, eu já vou ter começado o estágio. Porque agora é dia 15/7. O estágio vai começar dia 28. E eu duvido muito que eu arranje muitos temas pra falar daqui pro dia 28. E eu também tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que atualizar os resumos do estágio, porque eu tô sem WhatsApp, né? Porque eu tô sem celular. E daí eu vou ficar... Quer dizer, sem celular usável, né? E daí eu tenho que mandar os resumos do estágio pelo... O resumo das aulas que eu vejo pro estágio, eu tenho que mandar pra eles pelo WhatsApp, mas eu não estou com WhatsApp agora. Então eu tenho bastantes dias de resumos pra atualizar. Enfim, e como eu tenho muita coisa pra fazer e eu tô em semana de prova, eu não sei se eu vou gravar algum vídeo daqui até o dia 28. Mas é isso aí. Tchauzinho, galera. Muito obrigada por verem o meu grandioso vídeo. Obrigada nada, porque eu estou fazendo um grande favor fazer companhia aí pra vocês que estão vendo o meu vídeo. Porque eu sou uma pessoa muito interessante, sou uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa de se ter por perto. É isso aí. Beijo.